Está comigo toda segunda-feira. Hoje tem imprevisto realmente, porque se eu viesse com o carro, ele ia ficar aqui aberto. Então, mas tendo um caminho para mim, a gente vem, não tem valor. Não, aqui eu geralmente é para mim vir sempre, né? Só se acontecer algum imprevisto mesmo, né? Se o Léo estando aqui, pode acontecer uma segunda-feira de eu negociar com ele para, se eu precisar, tá lá, fazer alguma coisa que eu estava explicando estava contando para o pessoal no carro, né? Segunda-feira deveria, não é que é uma regra, mas deveria ser tipo o dia da folga do pastor. Deveria ser. Muitos pastores têm. Né? Eu sei que eu conheço muitos que têm a segunda-feira como tipo assim, o dia. Seria o sábado do pastor, né? Que sábado e domingo, que geralmente as pessoas dão uma aliviada, a gente não para, né? E eu estava explicando para o Steven que cientificamente falando, pesquisando, pesquisas dizem que 45 minutos de um sermão de um pastor num culto, num domingo à noite, aquele 45 minutos equivale a 8 horas de trabalho. Né? Por causa do desgaste emocional, da tensão, da responsabilidade que você tem. Você está ali ministrando para várias famílias. Uma palavra mal colocada, um erro teu pode botar uma pessoa no inferno, pode destruir o dia da pessoa. Isso tem que ser muito bem pensado, né? Exatamente. Eu vou dar um exemplo. Né? Pessoas que não conhecem o coração de Deus, tu pegar o microfone é uma arma. Né? E tu usar o microfone num culto de domingo à noite e dizer assim, ó, você aí que está devendo, que não paga as suas contas, você vai para o inferno se você não pagar essas contas e tal, seu velhaco, seu sem vergonha. Né? Tu bota, a pessoa chegou ali com dívida, para baixo, desanimada, ela pode sair dali mais desanimada ainda, mais abatida ainda. Então tem que ver. Tem dívida, ok, tem dívida, mas tem dívida por quê? Tem dívida porque é mau caráter, é ser vergonha, é mentiroso, ou tem dívida porque o cara ficou doente e não conseguiu trabalhar, tem dívida porque ele tinha um sócio e o sócio enganou ele, tem dívida, que nem, por exemplo, eu tenho uma empresa, que eu fui fazer uma feira no supermercado, eu tive um prejuízo de quase 100 mil reais. Aí eu fiquei com dívida também. A minha empresa, mas está no meu nome, né? Mas eu não fiquei com dívida porque eu queria ficar com dívida. Fiquei com dívida porque um monte de gente comprou e não pagou. Então eu tenho que saber que cada caso é um caso. Eu não posso botar todo mundo num contexto só. Né? Então, só que eu já fui em culto do pastor chamar todo mundo de velhaco e tinha gente ali que apanhou sem culpa, né? Então, é muita responsabilidade, né? Você tá, o microfone é uma arma que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Né? Então pode acontecer uma segunda-feira de eu pedir uma folga, né? Mas quando o Léo não está aqui, não tem jeito de eu pedir folga, né? Só quando o Nunes, o Pedro, vocês aqui todos, né? Quando vocês não, chegou a minha hora, eu já estou preparado para dar uma palavra na célula. A hora de vocês vai chegar, né? Amém. Aí a gente, quem sabe, vai poder voltar. Mas é bom que estejam todos juntos, né? Porque querendo ou não, um momento assim de ensinamento total, coisa boa, só até agrega coisa boa. Se alguém trouxe Bíblia ou tem um aplicativo no celular, quiser acompanhar. Eu tenho que comprar uma Bíblia, que a minha eu doei. Eu tinha uma para doação, eu doei. Lá em casa eu tenho um Novo Testamento. Se alguém quiser, eu posso trazer. Tem um Novo Testamento que é para doação também. Esse final de semana eu consegui uma para dar de presente para um menino que estava de aniversário, lá da igreja de Tijucas. Aí eu consegui uma. Coisa boa é dar uma Bíblia de presente. 2 Coríntios capítulo 5. Deixa eu te ajudar aqui. Qual é a senha na internet? 99, 29, 39, 74. A tua está em espanhol, né? Então, Que legal. não consegui compreender, porque assim não compreendo muito. Não. O Steven foi participar de um culto que a gente fez lá na casa do pastor Jean. Eu preguei os versículos bíblicos tudo em espanhol. Aquele dia eu facilitei, aqui eu estou dificultando, né? 2 Coríntios 5, tá? Capítulo 5, o versículo vai ser o 14. Isso, 14. Você gostou de onde? 15. De Venezuela? Ai, que legal. Da Venezuela, ele é amigão do Jean. Legal. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14.
Aqui sim. Gênesis. Segunda Segunda Coríntios. Coríntios. É, o Coríntios lá. Capítulo 5, versículo 14. Segunda Coríntios. Capítulo 5:14. 5, 14. Maravilha. versículo 14. A Aleluia. gente vai ler o 14 e o 15. Amém, querido? Achou aí? Achei. Ah, tô conectado na net, né? É isso aí mesmo. Então vamos lá, é só esses dois versículos que eu quero ler hoje à noite para vocês. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo. Perdão, Cris, eu estava lendo o 17, mas é o 14, perdão. Já ia lendo o 14, o 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Vou repetir. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. E te pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza mais uma vez, Pai, para ministrar os corações dos teus filhos que aqui estão. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, queridos. Nos últimos dias tem acontecido algumas... Eu não contei aqui na parte dos testemunhos, né? Mas Deus tem, nos últimos dias, né, me proporcionado algumas experiências assim onde eu posso ver claramente o cuidado de Deus, né? Uma delas é uma pessoa que era um discípulo do nosso ministério, hoje ele está em outra igreja, mas se ofereceu para organizar uma festa para mim de 50 anos de idade. Isso não é todo dia que acontece, né? Alguém se oferecer para organizar a tua festa e, inclusive, já até alugou um espaço, né? Com capacidade para 150 pessoas. Vocês vão estar lá, fica tranquilo, tá bom? Então, capacidade para 150 pessoas e ele já pagou o lugar adiantado, né? Isso vai acontecer dia 3 de maio, mas a organização da festa já começou agora, já. Né? Então, situações como essa, eu poderia citar aqui dezenas, centenas de exemplos, mas esse é um exemplo mais fresquinho, né? Outro exemplo fresquinho, né? Ganhei de presente uma consulta médica com um médico top, um dos melhores cardiologistas que tem da região, por causa de uma situação que eu queria fazer aquele legendários, né? E eu precisava fazer um exame na ergométrica e eu ganhei, né, a consulta médica. Depois eu precisei fazer um outro exame, também que é um exame caro, que é um exame de angiotomografia, que é um exame mais profundo do meu coração. E ganhei de presente também, né? E não é um exame barato, é um exame caro, né? E ganhei. Então, dei aqui 3 exemplos para vocês, coisas muito recentes que aconteceram, onde eu vejo claramente nesses detalhes, né, o cuidado de Deus, né? Como que Deus ele cuida da gente. Né? Eu não tinha, nesse exato momento, eu não tinha condições, por exemplo, de pegar R$1.600 para pagar no exame do coração. Não tem esse dinheiro. Né? Também não tinha R$700 para pagar numa consulta. Também não tinha. Né? E o aluguel desse espaço aí, onde vai ser a festa dos meus 50 anos, também não é barato. Né? Então, a gente vê nessas coisas o cuidado de Deus. Né? Deus cuidando. Eu poderia ter feito pelo SUS a consulta médica, né? Como agora eu dei entrada no outro exame que eu vou ter que fazer, que é o cateterismo, né? Eu dei entrada pelo SUS agora, né? Esse eu vou fazer pelo SUS. Né? Porque tem disponível pelo SUS e tem médicos bons aqui também na nossa região, né?
No entanto, em tudo isso a gente vê o cuidado de Deus, né? Como que Deus cuida da gente, nos mínimos detalhes. E isso é o que o texto está falando, né? O amor de Cristo nos constrange. O que significa constranger, né? Se alguém aqui já teve a oportunidade de olhar no dicionário, né? Constranger é envergonhar, né? Nos deixa envergonhado. O amor de Cristo nos deixa envergonhado, ou seja, nos deixa constrangido. Por quê? Porque apesar de nós não merecer o amor dele, porque todos nós aqui somos pecadores, a Bíblia diz que todos pecaram, né? E destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, o nosso pecado nos separa de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Tem um texto no livro do profeta Isaías que diz que as nossas iniquidades encobrem o rosto de Deus para que ele não nos ouça. Então, os nossos pecados faz com que Deus não escute a gente, né? Então, Deus não admite pecado. Por quê? Porque ele é santo. E apesar de nós sermos pecadores, apesar da gente pisar no tomate, muitos de nós aqui já fizemos um monte de coisa errada, né? Alguns aqui já tiveram problema com pornografia, outros já tiveram talvez problema com sexo fora do casamento, outros com mentira, outros com drogas, né? Com álcool, com cachaça, com mulher, enfim, não tem ninguém santinho aqui, né? O único que era santo, crucificado no nosso lugar. Então, apesar de todas as nossas mazelas, nossos pecados, nossas transgressões, ele decidiu morrer numa cruz no meu lugar. Ele decidiu vir a esse mundo, tomar a forma de homem, como eu estava falando agora há pouco, né? Ele deixou de ser Deus, se fez homem para vir aqui nesse mundo para morrer no meu lugar. Quem merecia aquela cruz era eu. Nós merecíamos aquela cruz. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Ou seja, se a recompensa do pecado é a morte, todos nós deveríamos, guilhotina, né? Nós deveríamos morrer, né? Mas o que Jesus fez? Jesus decidiu morrer no nosso lugar. Por isso que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Porque, embora nós sendo pecadores, nós merecíamos a cruz, uma pessoa inocente, uma pessoa sem culpa, decidiu morrer no nosso lugar, para que através do sangue dele derramado, nós recebêssemos o perdão dos nossos pecados. Então hoje, todos nós, pastor Maico, meu irmão, esteve aqui semana passada, ele citou um versículo de Romanos capítulo 8, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele disse, né, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não tem mais condenação para nós? Porque existia uma condenação. Perante a Bíblia, a condenação do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Então havia uma condenação estipulada. Havia uma condenação estabelecida. Mas para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, para aqueles que reconhecem que são pecadores e que precisam de um Salvador, e esse Salvador é Jesus, quando eu entendo isso e eu aceito isso para a minha vida, aí então eu recebo o perdão dos meus pecados e agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Estar em Cristo Jesus é você se conectar a Ele, é você se ligar a Ele. A Bíblia fala, eu falei para vocês no começo, né, que Jesus tem vários nomes, né? Um dos nomes de Jesus é videira verdadeira. Ele é chamado na Bíblia de videira, né? Ele é uma videira. Alguém aqui já teve a oportunidade de ver uma parreira de uva? Uma videira de uva? Né? Uma árvore que dá uvas, né? Uma árvore que dá uvas é uma videira. Jesus, ele, alegoricamente, né, uma metáfora, né, ele se chama de videira. Porque Jesus, ele falava muito por parábolas e ele usava uma comunicação que a gente pudesse entender o que ele estava querendo falar. E quando ele diz, eu sou a videira, ele vai dizer, vocês são os ramos. Ele se intitula de videira e ele chama nós de ramos. E aí ele explica, se vocês que são os raminhos estiverem ligados a mim, vocês vão dar muito fruto. E aí, sem mim, vocês não vão conseguir fazer coisa nenhuma.
Mas se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão produzir frutos. Né? Então, estar ligado em Jesus é isso, é reconhecer que eu sou uma varinha, ele é a árvore maior, ele é a videira, e se eu quiser dar algum tipo de fruto bom nessa terra, se eu quiser produzir alguma coisa boa, eu preciso estar plugado nele, conectado, ligado, né? Instalar o drive, como dizia o Douglas. Então, amados, eu preciso estar ligado. Se eu estiver ligado nele, né, nenhuma condenação há para a minha vida. Não tem mais nada. O diabo não pode me acusar de nada. Porque quando Deus olha lá do céu, ele vê o sangue de Jesus sobre a minha vida. E esse sangue me torna inocente, me torna puro. Ah, mas pastor Cristo, eu já roubei, já matei, já estuprei, já assassinei. Se você se arrependeu dos seus pecados, de verdade, se você morrer hoje, amanhã você morre salvo. Porque não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Jesus fez lá na cruz. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. E é isso que o texto está falando. O amor dele, esse amor nos constrange. Nos constrange, por quê? Porque eu não mereço, eu não merecia isso. Mas ele decidiu morrer no nosso lugar. Né? E ele continua dizendo, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O que significa isso? Um morreu por todos, logo todos morreram. Morrer no pecado para ser ressuscitado. Um morreu por todos. Jesus morreu por todos nós. Agora que ele morreu por todos nós, logo todos nós morremos. Né? Em primeira instância, todos nós estávamos mortos. Né? Todos nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. Mas agora tem um novo tipo de morte. Um novo tipo de morte que Deus deseja para nós, que agora é a morte para a minha vontade. Né? Poxa, quando cai a minha ficha, que alguém morreu por mim, pô, imagina, se alguém aqui recebesse uma notícia de que você só está vivo, vamos pegar um exemplo, né? Vamos fazer aqui um teatrinho. Né? Imagina que o Nunes tivesse sofrido um acidente de trânsito gravíssimo, e ele precisasse de umas 4 bolsas de sangue para poder ficar vivo. Né? E aí, de repente, alguém foi lá e doou as 4 bolsas de sangue para ele. Pô, se o Nunes tiver um pouquinho de consciência, ele vai ser eternamente agradecido àquela pessoa que doou as 4 bolsas de sangue para ele, correto? Aquela pessoa, ele se tornou agora como é que eu vou dizer? Tem uma dívida agora de gratidão eterna para aquela pessoa. Por quê? Porque se não é aquele cara que doou as 4 bolsas de sangue, o Nunes estaria morto. Entendeu? Então Jesus é o cara que doou não só 4 bolsas de sangue, ele doou todo o seu sangue lá na cruz do Calvário. Só que ele não fez isso só pelo Nunes. Ele fez isso por todos nós. Então, logo ele morreu, agora todos nós morremos. Como assim todos nós morremos? Pô, se eu tenho um pouquinho de consciência, eu vou, pro resto da minha vida, eu vou estar morto para as minhas vontades. Eu agora tenho uma dívida de gratidão com esse cara que doou todo o sangue dele para mim. E eu, assim como ele doou todo o sangue dele para mim, enquanto eu estiver vivo nessa vida, eu vou doar a minha vida para ele. É o que o texto continua dizendo. Ó. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Então ele morreu por todos nós, para que agora nós não venhamos mais viver só para nós. Né? O MacGyver, ele veio aqui com uma camiseta aqui. Eu estava com essa camiseta hoje à tarde. Eu tenho uma camiseta dessa aí, que a gente ganha lá quando você torna cliente do Via Cred, né? Eu quase que eu estou com essa camisa hoje. Eu estava com ela hoje à tarde. Quase que eu venho com ela para a célula. Mas Deus é tão bom que fez o MacGyver e vim com ela. O que está escrito nessa camiseta? Seja o seu próprio incentivo. Viva com propósito. Todos nós, amados, viemos a esse mundo para cumprir um propósito. Todos nós fomos criados por Deus para cumprir um propósito. Né? E qual que é o nosso propósito maior? O nosso propósito é viver para Jesus.
antes de nascer, todos nós já tínhamos esse propósito, mas só que a gente não sabia. Agora que eu entendi, quando cai a minha ficha que alguém doou todo o seu sangue por mim, eu tenho um propósito. Eu tenho uma missão de vida. Eu não vou viver mais para mim agora. Eu vou viver para Ele. Eu vou viver para Ele. Então tudo que eu faço nessa vida, cada atitude minha, cada gesto, lá no meu trabalho, quando eu estiver lá parafusando uma placa, né? Lá no meu trabalho, quando eu estiver vendendo um travesseiro, né? Não sei com que tu trabalha, o Nunes lá no restaurante dele, né? Quando ele estiver produzindo um alimento, tudo que eu faço deve glorificar a Deus. O jeito de eu fazer as coisas, o carinho, o amor que eu emprego no meu trabalho, aquilo ali eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. Né? Para que as pessoas possam olhar o jeito que eu trabalho, o jeito que eu faço, o que eu faço, e eles possam pensar assim, puxa, mas o MacGyver é diferente, o Bruno é diferente, o Lucas é diferente. Eu estou percebendo que o Nunes ele faz com carinho, essa costela aqui ela tem até um sabor diferenciado. Né? O trabalho do Steven é diferenciado, o trabalho do Pedro é diferenciado, o trabalho do pastor Cristo é diferenciado. Por quê? Porque eu faço com amor, eu faço porque para glorificar alguém que um dia doou todo o seu sangue por mim. Então a minha maior missão de vida, o meu maior propósito de vida, até o meu último dia aqui nessa terra, vai ser glorificar Ele. Não é? Então, tudo que Deus coloca na minha mão é para glorificar Ele. Já pensasse o quanto de carinho que esse Deus já não tem por nós, é o que Ele quer que nós tenhamos por Ele também. E não só para Ele, por todos nós somos todos irmãos. É olhar para Ele como se estivesse olhando, olhar para você, olhar para o mundo, olhar como se fosse Ele. Se colocar no lugar da pessoa, ter empatia, que às vezes você diz que um bom dia, que Deus abençoe o teu dia, já muda totalmente. E eu tenho esse hábito que eu gosto, assim, mesmo que eu não estou vendo a pessoa, mas se eu passo por ela, está na minha lista de contato, eu vou e dou do nada, assim, às vezes não tem nada para falar com aquela pessoa, mas alguém está mandando eu falar alguma coisa para ele. Amém, queridos. Amém. Aleluia. Então eu quero encerrar minha palavra dizendo para vocês, né, que assim como Ele escolheu a cada um de vocês, né, Ele escolheu a cada um de nós, né? A Bíblia diz que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que escolheu a nós. Sim. Então, assim como Ele escolheu a nós, cabe agora, né, a Bíblia diz que Ele escolheu a nós para que a gente vá e dê fruto, né, e frutos que permaneçam. Então agora Deus espera que também eu possa levar esse amor, né, esse amor, esse perdão para mais pessoas. Já pensou se cada um de nós aqui, na próxima segunda-feira, trazer um? Né? Aí nós vamos ter que trazer também um dezão na carteira para ajudar o Nunes, né? Porque o Nunes vai precisar de ajuda, né? Já fica aí a dica, né? Porque vai aumentar o caldo na panela. Vai ter mais água no feijão. Vai ter mais água no feijão. Mas, queridos, já vai para 14, né? É verdade, já duplica. E um só. Um só, né? É um só. Não precisa ser 12. E para ver como multiplica rapidinho, né? Rapidinho. A multiplicação é... Quero encerrar minha palavra dizendo, amados, que existem hoje muitos cristãos espalhados no mundo inteiro, né, que se esqueceram completamente disso daqui. Infelizmente, a minha esposa pregava ontem à noite na igreja aqui em Canelinha. Ela estava falando de um dos pecados principais dos últimos tempos, que é a apostasia. Né? A Bíblia fala que nos últimos dias, por se multiplicar o pecado, o amor de muita gente vai esfriar e muita gente vai se desviar da fé. Tem muitas pessoas hoje que estão frequentando uma igreja que muitas delas vão se desviar e outras delas estão desviadas até dentro da própria igreja. Né? Infelizmente. Então, esse vai ser um dos pecados dos últimos tempos. Né? Agora, quem realmente entendeu o que Jesus fez por você, você vai ter uma eterna dívida de gratidão com Ele e você não vai viver mais só para você. Né? Que a gente chama... O que é viver só para mim? Isso se chama, na língua portuguesa, de egoísmo. Quando eu vivo só para mim, eu sou um egoísta. Então, se eu entendo que o cara deu todo o sangue dele por mim, então agora eu vou viver para Ele. Amém? Porque eu tenho uma dívida de gratidão com Ele. E eu preciso levar esse amor para mais pessoas que precisam desse amor. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.
fazer uma oração. Aleluia. Chegar mais perto aí. Quero orar por todos nós, amém? Pai, em nome de Jesus, Pai. Está aqui, Pai, alguns homens, ó Pai, que têm sido alcançados por Ti, Pai. O Senhor trouxe cada um aqui, Pai, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós, Pai. O Senhor tem um plano para cada um de nós, Pai. E nós queremos Te pedir, Pai, revela profundamente, completamente, quais são os planos e propósitos que o Senhor tem para cada um aqui, Pai. Nós sabemos perante a Tua palavra, Pai, que o Senhor morreu por todos nós, para que nós não venhamos viver mais para nós, mas que nós possamos viver para aquele que derramou todo o seu sangue ali na cruz pelos nossos pecados, Pai. Oh Deus, que esse sentimento de gratidão possa ser estabelecido na vida de cada um aqui, Pai. Que todos nós possamos reconhecer o que seria de nós, Pai, se não fosse o sacrifício de Jesus ali na cruz, Pai. Estaríamos todos perdidos e condenados, Pai. Mas agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, graças ao sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Pai, nos dá essa disposição de poder levar esse amor e esse convite a muitas vidas lá fora, Pai, que precisam ouvir desse perdão, desse amor que nos constrange, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Eu abençoo cada um aqui. E eu libero, Pai, uma unção, Pai, de evangelismo, uma unção, Pai, para que todos aqui, Pai, possam levar adiante essa mensagem, Pai, desse amor que nos constrange. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Pai. Aleluia. Aleluia. Aleluia.